Atenção, atenção, porque o assunto agora é extremamente importante. Condutores de ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, denunciam a falta de viaturas e a precariedade no trabalho. O repórter Douglas Magalhães abre aqui o telão, está agora na base do SAMU de Aracaju. Nós mostramos aqui, Douglas, semana passada, um homem vítima de um acidente no centro da cidade, na rua Buquim, que ficou por volta de 3 horas e meia, deitado no asfalto, machucado, ferido, esperando uma viatura do SAMU. A viatura não chegou, acionou o corpo de bombeiros, também não chegou, e só depois de quase 3 horas e meia é que a viatura do SAMU chegou. E as pessoas estão se perguntando por que tanta demora em um serviço que é extremamente importante, que é o serviço do SAMU. É com você, Douglas. Muito tem se divulgado sobre essa demora das ambulâncias do SAMU chegar até um local onde aconteceu um sinistro, uma tentativa de homicídio, seja lá o que for. Mas a demora não é só na capital, a demora é em todo o estado de Sergipe. Eu estou com Adilson Ferreira Melo, do Sinconan, e ele que, além de sindicalista, é motorista de ambulância. Me conta um pouco sobre o seu dia a dia, o que é que está acontecendo, não tem ambulância, o que é que está faltando? Bom dia, Adilson. Bom dia, os ouvintes da Atalaia, bom dia, Douglas. Douglas, infelizmente, há muitos meses a gente está tendo um déficit na quantidade de ambulância aqui no estado de Sergipe. Com esse déficit sobrecarrega as equipes e atrasa as ocorrências, né? Tem uma ocorrência que eu faço com 1 hora e meia de atraso com vítimas expostas em cidades vizinhas. Por quê? Porque essas cidades estão com seus veículos baixados, quebrados, chegando até a 21 ambulâncias, ou seja, 21 municípios desassistidos, porque essas ambulâncias estão quebradas em oficinas, porque não foram renovadas, porque não tem mais condição de uso, a verdade é essa. E para completar, o Estado às vezes ainda nega o pagamento a essas oficinas, que faz com que haja menos agilidade no conserto das mesmas. Com isso, a população vem pagando caro, porque uma vítima exposta com acidente, com trauma, passar 1 a 2 horas, tem casos até de ser comentado de 4 horas, para ter um atendimento levando em risco a vida dessa pessoa. Olha, foi passada informação para a nossa reportagem de que aquela base lá de Estância vem atendendo toda aquela região, está em falta de viatura. Resultado, você saindo de Estância, pega a BR para ir para Cristinápolis. Qual o tempo-resposta? Por mais que eu seja ágil, isso vai levar no mínimo, eu andando em altas velocidades, 1 hora de relógio. No mínimo. E essa vítima fica exposta em vias públicas. A semana passada eu fui para uma ocorrência em Buquim, que demorou quase 1 hora. Essa vítima estava exposta com sangramento ativo. Por quê? Porque estava abaixada a ambulância de Itapuranga, estava abaixada de Buquim, estava abaixada de Umbaúba, estava abaixada de Itabaianinha, estava abaixada de Diaroba. Ou seja, como pode a ambulância de distância chegar em Itabaianinha com menos de 1 a 2 horas? Não tem como. A BR ali não é duplicada, o número de curvas são grandes, existe um tráfego muito grande de caminhão, e com isso quem sofre é a população, recebendo um atendimento meio que tardio. O estado tem 75 municípios. Quantas ambulâncias cobrem diariamente todo o estado? É para ter funcionando 62 ambulâncias. Sendo, em cada plantão? Em cada plantão, sendo 39 bases no interior do estado e mais a base de Aracaju. Só para você saber, em Aracaju são 8 unidades de suporte básicos e 3 UTIs. Constantemente está ficando 2 suportes básicos parados. Ou seja, está ficando uma ambulância para 100 mil pessoas. É absurdo. Você sabe que nesse horário de roxo de manhã cedo acontece vários acidentes de moto. E aí, porque chega lá tarde, a vítima exposta às vezes na chuva, no sol, infelizmente porque o Estado não consegue repor essas ambulâncias ou até mesmo pagar as oficinas corretamente para que todo o quadro trabalhe. Né? Essa é a verdade dos fatos. Bom, você falou que 60 ambulâncias no plantão. Quantas ficam atualmente? Então, teve no mês entre maio e junho, teve dias de estar 20 ambulâncias paradas. Ou seja, 20 cidades desassistidas.
Atualmente está ficando uma média de 10 a 12. O problema é que às vezes fica em um raio grande apenas uma ambulância. Tipo, como aconteceu a semana passada, ficou Buquim, Itapuranga, Itabaianinha, Umbaúba e Indiaroba. Você fica num raio grande e aí não tem como a ocorrência ser atendida em menos de 1 hora ou até mesmo 2 horas de relógio. Eu já fui para a ocorrência com quase 2 horas da pessoa estar exposta, em função de estar faltando. Então, quando a gente fala falta 10 ambulâncias, são 10 cidades do interior do estado desassistidas, onde vai ter que vir ambulância de uma cidade vizinha para poder dar essa assistência naquele local. Você mostrava agora há pouco uma publicação do SUS. Nessa publicação, o estado de Sergipe está... falta dar explicações sobre um repasse da ordem de 34 milhões de reais. Então, houve uma fiscalização do SUS, né, do Ministério da Saúde no final do ano passado, e foi comprovado a não comprovação de uso de 34,7 milhões de verbas que vieram do Ministério da Saúde para o SAMU Sergipe e que a comprovação não está devida. O sindicato nosso esteve lá, inclusive em Brasília, foi no Ministério da Saúde conversar exatamente com o setor que envia essas ambulâncias para o estado, e a confirmação que tivemos agora em maio é que, enquanto o SAMU Sergipe não comprovar onde colocou os 34 milhões e 700 mil, enquanto eles não comprovarem esses quase 35 milhões, eles não vão receber ambulância. Então, infelizmente, a gente está nessa situação. Falha da gestão, falha da administração do SAMU, fez com que houvesse esse déficit de comprovação, e o Ministério da Saúde é bem claro. Provavelmente não está enviando alguns tipos de repasse e nem vai enviar ambulância enquanto Sergipe não mostrar onde gastou esse dinheiro. O que preconiza o Ministério da Saúde sobre uma ambulância, no caso da idade desta ambulância? Então, se as comprovações das despesas estiverem corretas, né, tem uma classificação que o SAMU pode ficar em classe A, B ou C. Se estiverem corretas, é para ser trocado a cada 300 mil quilômetros ou 5 anos. Quem ocorrer primeiro, ou 5 anos ou 300 mil quilômetros. As ambulâncias nossas estão caminhando para 500 mil quilômetros. É 380, é 420, é 450. O KM está muito alto. E a idade? E a idade extrapolando. A maioria das ambulâncias nossas é de 2017. 7 anos de uso. 7 anos de uso e numa situação assim, precária, porque como não vem novas, elas trabalham mais do que o que deveriam. Inclusive, vale ressaltar até que a categoria ficou super chateado com a declaração do secretário de Saúde na Assembleia Legislativa de que há mau uso dos condutores nessas ambulâncias. Ora, você não repõe, bota a ambulância velha para trabalhar, ainda querer culpar o trabalhador, o condutor. A gente ficou muito chateado, inclusive passou até o assunto para o governador do estado. Para encerrar, Adilson, nós recebemos uma informação que em muitos casos, principalmente no interior, as equipes vão trabalhar. Chegando na base, ficam o dia todo de braços cruzados porque não tem ambulância. Isso é verdade? É verdade, sim. Como tem as equipes para todas as bases, se não tem ambulância naquela base, infelizmente, aquela equipe fica ali 24 horas sem ter o que fazer, por falta daquela ambulância. Diversas bases, tem o trabalhador, todas elas, porque o SAMU é composto de 39 bases e de 62 carros trabalhando diariamente. Tem funcionário para todos esses carros. Se os carros estão quebrados, a equipe fica batendo cabeça sem fazer nada, enquanto a população fica desassistida. A verdade é essa. Muito obrigado, um bom dia para você, Adilson. Voltamos ao estúdio com Fábio Henrique. Ok, obrigado ao mestre Douglas Magalhães com essa entrevista aí com Adilson, que é condutor de ambulância, que é do sindicato, trazendo essas informações que são graves. O trabalho do SAMU ele é extremamente importante, Douglas, e pelo que Adilson disse, por exemplo, Aracaju está ficando uma ambulância para 100 mil habitantes, aí só confirma esse dado, por gentileza. Ô Fábio, por gentileza, repita a pergunta. Isso, a minha pergunta é o seguinte, só para o Adilson repetir, em Aracaju está ficando uma ambulância para cada 100 mil habitantes, é isso?
Bom, o Fábio, ele está perguntando se é verdade. Uma ambulância para 100 mil habitantes. Foi isso mesmo que ele ouviu? Então, é isso mesmo, Fábio. Nós temos 700 mil habitantes. Em Aracaju é para trabalhar 8. 2 vêm quebradas constantemente. Todos os dias essas 2 não estão trabalhando. Então fica 6 suporte básicos, 6 ambulâncias para 700 mil pessoas. Conta fácil de fazer, dá mais de 100 mil pessoas para cada ambulância. Se acontecer várias ocorrências ao mesmo tempo, a população vai ficar desassistida, de certeza. Então, em Aracaju são 8, 2 vivem quebradas constantemente, só está trabalhando 6. Dá 6, você multiplica pela quantidade de habitantes, muito fácil. É uma ambulância para mais de 100 mil pessoas, não é nem para 100. Já que você me disse que Aracaju tem mais de 700 mil pessoas. Não precisa nem ambulância, né, Fábio? Ok, obrigado, mestre Douglas Magalhães, obrigado, Badilson. Olha, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, estamos aguardando uma resposta. Nós fomos buscar esse trabalho do SAMU em função do que aconteceu semana passada. São várias cidades do interior que estão desassistidas. Como o Adilson disse, você tem que sair de Umbaúba para atender uma ocorrência em instância em Itabaianinha. E aí acontece o que aconteceu semana passada. Um homem 3 horas e meia estirado no asfalto, com sangramento, aguardando a viatura do SAMU chegar, que não chegou, não é porque o SAMUzeiro não queira, não é porque a pessoa que está na regulação não queira, é porque não tem viatura para atender a todo mundo.